just let you know this live is going to be in Portuguese, and you can follow on the IGTV for different lives in English, ok? Olá, boa noite, pessoal chegando aí. Vamos dar um tempinho aqui para começar a nossa live de hoje. Hello everyone. This live is going to be in Portuguese. There are different lives saved in English in the IGTV. Ok? Então só avisando as pessoas que a nossa live vai ser em português hoje com uma pessoa que a gente convidou. Vamos ver se tem surpresa. A Priscila, né? Priscila, escritora. Esperar ela chegar para a gente começar a live, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a exposição Imagine Better, ou Imagine Melhor, né? Do artista Peter Drive. E eu vou aqui convidar a minha amiga Priscila para bater um papo comigo. Vamos lá. Olá, pessoal. Tem gente aí de tudo quanto é lugar, né? Olá! Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo direitinho, né? Tô ouvindo bem? Ótimo, ótimo. Vamos bater um papo legal hoje, né? Sim. Parece que a imagem tá meio... Ah, melhorou um pouco. Tava um pouco estourada e não tava dando para ver o fundo. Ai, que bom ver você. Vamos começar apresentando você para todo mundo, depois eu me apresento. Vamos. Para quem não me conhece, eu sou Priscila, sou escritora, sou palestrante motivacional, então eu ajudo as pessoas a aumentar a autoestima e a realizar seus sonhos. É, muito legal isso. Ó, gente, vai convidando o pessoal aí, tá? Ajuda a convidar o pessoal aí para vir para nossa live, vai ter um papo. Bom, para quem não me conhece, do lado aí da Priscila, quem está entrando agora, eu sou o Léo Alenfeld, sou artista, curador e professor de arte. E eu tenho aqui um espaço que chama My Corridor Gallery, que é um espaço na minha casa, né? Que começou rapidamente. Eu sempre gosto de dar uma, como se diz, explicada aí como começou essa ideia. Mas começou a entrar amigos trocando obras de arte, a gente se reunindo aqui em casa, e de vez em quando eu mudava o trabalho e com o nosso lockdown, com as quarentenas aí da vida, eu resolvi expor isso através do Instagram. Então, o Macordô agora tem essa ideia de ficar trocando as exposições e convidando pessoas para a gente bater papo, né? Legal. As pessoas entenderem mais ou menos qual é a linha de trabalho, né? Nossa. Então, Priscila, hoje a gente vai falar sobre a exposição que está aqui, né? E também sobre a metodologia de pesquisa desse artista, a gente falar um pouco também as influências, as inspirações, e claro, sobre texto, né, no todo, porque ele usa bastante texto nos trabalhos dele. O que eu geralmente faço, não sei se você está comigo nessa, eu mostro a exposição. Né? Então, vou mostrar a exposição para Pode você mostrar. e a gente começa pelo início mesmo. Vou virar a câmera aqui, deixa eu ver se eu já consigo virar a câmera. Você tá com um filtro legal aí, né? É, Eu deveria ter pra ficar colocado. mais bonita. Que nada, não precisa. Bom, a entrada da casa, eu uso todo o espaço da casa, tá? Deixa eu pegar aqui a lista Uhum. de títulos e nomes dos trabalhos. Bom, essa primeira pintura aqui foi uma caminhada que ele fez em memória do Dia do Holocausto. Ele fez essa caminhada em 2012. E isso é um óleo, né? Óleo sobre tela. E você vê ali que ele tem depois que a gente sabe que foi através de uma caminhada, então a gente começa a ver mesmo como uma paisagem. A gente vê ali um caminho, a gente vê um céu. E ele fez assim, objetivamente, a edição disso, ele não preencheu todo o espaço. Ele deixou aí, né, bastante tela. Se eu chegar pertinho, você vê que é a tela mesmo, né, de linho. E eu acho isso bem interessante, mas é tudo a ver com o Holocausto, tá? Aí,
essa peça aqui, quando eu mostrei a exposição para ele, que é essa entrada, né? Ele falou assim, vamos começar por aquela xilogravura ali e a gente volta para essa como última peça, porque essa, na verdade, ela é uma resposta escrita para quase todos os outros trabalhos que ele fez. Aqui foi um momento assim de criatividade máxima que ele foi simplesmente escrevendo, né? Então ele pede para que eu comece por essa imagem aqui. Eu tenho geralmente um texto, tá? Que eu escrevo, eu leio toda a história do artista, eu vejo quais são as influências que o artista utiliza no seu trabalho, eu escrevo o texto em português e inglês. Eu acho até pertinente, como a gente está falando sobre é, a escrita na arte, né, que eu possa ler esse texto para vocês em português. Tá? Eu deixo aqui a versão em inglês. Eu não sei se eu leio na volta, se eu leio agora, o que que você acha? Pode ler agora. Ler A agora, gente já né? começar no clima. Já Isso. começar no clima. Então, a tradução é Imagine Melhor, né? Peter Driver. Nessa exposição, Peter Drive nos leva a repensar o nosso entendimento do aparente fútil e banal, criando justaposições entre texto, jogo de cores, sequências geométricas e a cultura pop da sua juventude. Ao celebrar métodos tradicionais de impressão, suas imagens feitas à mão revelam as marcas de madeira como digitais da sua preocupação pelas pessoas e o planeta. Mesmo que às vezes Peter utilize sua travessura em seus textos, ele tem uma sincera preocupação com a humanidade. Sua prática artística é profundamente enraizada em sua generosidade e compromisso de alcançar audiências que não sejam exclusivistas. É possível encontrar Peter em suas andanças, entregando suas lindas mensagens impressas como presentes aos que passam. Seu trabalho tem como objetivo trazer esperança através da arte que pode fazer a diferença no mundo, seja através de suas caminhadas prolongadas como forma de pesquisa, documentação e performance, ou de confronto aos espectadores através de seus textos. O trabalho do Peter é um soco no nariz dado com amor. Assim, fazendo, Peter nos lembra de preocupações atuais e, o mais importante, mantermos a fé. Legal, né? Porque Muito bom. realmente essa frase de soco no nariz é dele mesmo, tá? Ele mesmo fala isso, que a mensagem dele é um soco no nariz dado com amor. Bom, temos aqui uma xilogravura. Para quem não sabe, xilogravura é uma técnica de impressão que usa-se a madeira como uma matriz. Aí você vai, faz ali o entalhe da madeira, né? E quando você chega pertinho assim, né? Aonde foi tirado a madeira, você passa a tintura por cima e depois coloca na impressora e ele imprime a imagem. Então, essa imagem aqui, você vê que é ele, esse é o Peter, nas suas caminhadas. E ela tem um título legal também, que se chama A Walk for Stanley, né? Que é uma caminhada para o Stanley. O Stanley, que ele está falando, é o Sir Stanley Spencer, que é um pintor inglês que foi comissionado para fazer trabalhos de arte sobre a guerra. Então, ele se dispôs a ir para locais onde os trabalhadores estavam ajudando na guerra da Segunda Guerra Mundial, né? E observou aquilo ali o que estava acontecendo e transformou em arte. Então, no dia do memorial aqui do Stanley, ele fez 3 dias de caminhada. Então, ele andou 3 dias e parava no mesmo lugar, depois voltava para aquele lugar e continuava andando. E nessa caminhada ele observava pássaros, ele observava a natureza, ele observava o que tinha em volta, onde o Stanley morava, as histórias que ele escutava, e depois ele foi fazer arte através disso, né? Então ele usa também as caminhadas na natureza para influenciar o trabalho dele. Aí a gente tem aqui, ó, outra xilogravura de redução. A técnica de xilogravura de redução é assim: ele corta a madeira onde a parte branca, né, aquela parte que é da palavra ali, nature is all us, it's us all in the end. Natureza somos todos nós no final, né? Mas se traduz mais ou menos isso. E a parte branca ali
É a primeira coisa que ele corta e faz isso bem profundamente. E aos poucos ele vai tirando, vai colocando as cores, aí corta um pouco mais, aí põe outra cor, aí corta um pouco mais para poder não cobrir a parte anterior e assim vai. Então é um processo longo. E essas impressões são originais, tá? Aqui tem um númerozinho, ó, 3/9. Significam três impressões de 9 que ele fez. Então, essa é a número 3. E é limitado, né? Tem a assinatura dele de 2020. Qualquer coisa você me interrompe, tá, Pri? Se quiser falar alguma coisa. Não, tô amando. Ah, legal. Então, também, impressão original, mesma coisa. 3/7, né? Essa aqui também foi feita, deixa eu ver aqui a data dela. Também 2020. Significa build community, se traduz construir comunidade. Né? Então, é uma frase bonita, né? Que às vezes a gente se esquece que o que é comunidade? Um grupo de pessoas vivendo em prol de uma coisa em comum, né? E a gente esquece um pouco disso. Então, as frases dele são mais profundas do que ela aparenta ser. A gente vai ver isso daqui a pouco. Essa daqui, eu simplesmente me apaixonei por essa xilogravura, que ela está falando assim, ó. Can we make friends beyond our tribes? Podemos nós fazer amigos além das nossas tribos? Né? Tá falando de aceitação do outro, né? Então, é muito legal a gente pensar assim, será que a gente tem essa capacidade de amar o outro sem mesmo julgar nada, né? Como é que a gente vai chegar Tem lá? que ter, É legal. tem que ter muito amor, né? Tem que ter muito amor, porque é tão difícil, às vezes as diferenças mesmo dentro da nossa própria casa criam, né? Conversas, a gente viu aí agora a polêmica do Big Brother, que o pessoal está falando. É difícil conviver com as diferenças, entender as diferenças, né? Então, o argumento, a conversa tem que existir para que a gente possa entender o outro. E é tão legal falar de entender o outro que já as próximas duas peças têm muito a ver com isso. Mas vamos agora parar em ordem. Essa daqui é simplesmente um estudo de cor, né? Que ele fez com gouache em 2020. E muitas vezes os estudos dele se transformam em pinturas, se transformam em fundos para xilogravura. Então é feito em papel, né? Um papel para gouache, para pintura, que ele é mais grossinho. E eu simplesmente acho lindo isso aqui, sabe? Como um estudo tanto para ser apreciado como está, ou para ser levado à frente, né? Como outra peça. Aí a gente tem uma série aqui, ó, de impressões, elas estão emolduradas já com vidro, então de vez em quando o vidro reflete um pouco, tá? Mas essa daí também é uma xilogravura, ó, 4/4, então essa última. E claro, dependendo do número que ela tem, a impressão muda, né? Então é diferente a primeira da última, porque a madeira vai sentindo um pouco ali a diferença da impressão. E aqui tá escrito assim, ó, Loving the Alien, amando o alien, ou seja, o estrangeiro, o diferente, o outro, né? Aí, seguindo aquela linha ali, tem mais duas aqui. Essas são difíceis de eu mostrar porque o corredor é pequeno, mas deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui bem. E eu achei essas, assim, interessantíssimas. Essa é uma impressão de um. Só tem essa, tá? E essas duas têm o mesmo título, e eu acho maravilhoso. Foi de 2013, né? E aqui tem uma frase escondida. Eu vou mostrar outra daqui a pouco. Você consegue ler alguma coisa? Pelo menos ver alguma letra? Letra eu consigo, um W, um E, um É, R. isso, é bem difícil de ler mesmo. Mas ali está escrito assim: We are all in this together. Nós estamos todos nisso juntos. E essa daqui também diz a mesma coisa, né? Então, assim, aqui a seleção de cor dele tem a ver com os álbuns de música que ele escutava na juventude dele. Então, ele me falou que tem a ver com a gente fala álbum, é disco, né? Os discos que ele escutava, a capa de disco de vinil que ele tem. Então, isso influencia muito a seleção de cor. E aqui, uma outra impressão que deu o título da exposição, que está dizendo ali, Imagine Better, né? Imagine melhor. Que também, ó, essa daqui é muito legal, foram 400 impressões que ele fez, essa é a número 29, e isso aqui foi um presente dele.
que ele deu para um grupo de pessoas, numa exposição que ele fez em duas cabines telefônicas. E quando a gente fala que ele tenta expor e que ele presenteia as pessoas, que ele tenta não ser, como se diz, elitista, né? Que ele quer alcançar também as pessoas que não podem comprar o trabalho dele, apesar deles não serem caros, tá, gente? E ele disse que se alguém tiver interessado, pode falar comigo que eu passo vocês o contato dele. E o interesse dele aqui é realmente trazer uma mensagem para as pessoas. E voltando agora para a primeira aqui, que é assim, parece um quadro de escola, né? Ele fez um discurso aí como um fluxo de consciência, ele foi escrevendo coisas que estavam incomodando ele, que são as mesmas coisas que influenciam os trabalhos que a gente acabou de ver, só que dessa forma aqui ele meio que soltou, né? E o texto ali diz assim, eu vou ver se eu consigo traduzir assim sem ter preparado nada, tá? Quem é bem-vindo aqui? Quem são os aliens? Você está feliz que eles estão vivos? Aí fala, e os ricos, e os capitalistas, e os exploradores, e os poluidores industriais, e os mestres de gangue, os ditadores, os reis da droga, os estupradores, terroristas, pedófilos, fundamentalistas, haters, os homofóbicos, os misantropos, os misoginistas, racistas. Aí vai, uma lista que os snobs, os manipulativos, manipuladores. Que mais? Aí tem ladrões, que mais tem aqui? Os covardes, motoristas dos ridículos, dos tratores ridículos de Chelsea. Aí ele começa a falar umas coisas assim, tipo antissocial, o como se diz? Super obsessivo, o imperfeito, né? Quando fala imperfeito, tá incluindo todo mundo, né? Aí ele começa a incluir todo mundo, o ignorante, o que tá bem vestido, mal vestido, então ele vai falar o preguiçoso. Aí ele vai chegar até aqui no final, quando ele fala assim, igualdade completa para quem? Nos termos de quem? Você e o exército de quem? Que é um ditado em inglês, né? Você e quem? Está dizendo quem é que está certo? Quem é que determina o que está certo e o que está errado? Bom, uma viagem aí, né? Muita coisa para falar. Muito lindo, muito lindo. Ele é muito sensível, né? Embora ele tá falando de uma coisa que a gente vê todo dia, que é agressividade, né? Mas ele traz de uma maneira muito bonita. Eu acho que esse trabalho aqui foi mesmo assim um tirante de chega, sabe? Porque assim, as mensagens dele geralmente são mais leves. Você pega essa aqui, Imagine Better, você põe isso na sua parede, né? E aí você tem um momento ali de contemplação e fala assim, Imagine Better, pode ser melhor, pode melhorar, né? Como é que pode melhorar? Conscientização. Então ele trabalha com isso de uma forma leve, as imagens são bonitas, são coloridas, mas acho que ali foi um momento assim de que a gente estava vivendo há uns anos atrás, né? Com o Brexit, sabe, com mudança. Aí tava falando muito sobre imigração, sobre a divisão de raças, as pessoas vindo aqui para a Inglaterra para trabalho. E ele ficou um pouco sentido com isso e resolveu fazer tudo isso aqui em uma peça, né? E essa tem um valor muito estimado para ele. Ele gosta muito dessa peça ali, desse trabalho. Se revoltou de uma maneira linda, né? Que daí chama atenção para as pessoas de uma maneira diferente. Gostei. Não, você imagina, né? Ele entalhou toda a palavra ali. Ele primeiro escreveu, a gente vai falar sobre escrita na arte e arte na escrita, né? Vamos começar nosso assunto, então, porque aí a gente já dá, como se diz, assim, uma guinada aqui no que a gente pode falar, né? Bom, o que eu pensei de perguntar como você é escritora, a gente falar um pouco sobre processo, né? Processo de criação na escrita. Aí você podia até falar para a gente um pouquinho como é o seu processo, né? Comparado com o do artista. O meu processo é assim, ele parece um pouco com a pintura, porque eu sempre penso primeiro numa imagem. Claro que não é a imagem do livro em si,
É a imagem do que eu posso levar com aquele livro. Então, por exemplo, né, o livro O Poder do Magnetismo Pessoal, que foi um dos primeiros que eu escrevi, eu imaginava as pessoas felizes, as pessoas completamente satisfeitas por eu poder ouvi-las, né, com o meu estado de empatia, e assim, naturalmente, elas iriam me ouvir e comprar minhas ideias, né? Então, era essa imagem que eu tinha. Então, eu tinha a imagem primeiro para depois sentar e escrever. E a impressão que eu tinha desse artista é que talvez ele tivesse escrito primeiro para depois ele ir para a arte em si, né? Para a arte das pinturas. Mas se explicando assim, eu acho que ficou meio nebuloso. Não sei qual foi o processo dele. Pode ser que mude, né? Eu acho que isso que é a beleza da arte, né? A gente poder trazer, cada vez que a gente faz a nossa arte, seja na escrita, seja na pintura, de uma forma diferente, né? E isso aumenta a nossa criatividade, né? E a gente pode levar também de uma forma melhor para as pessoas e cada vez trazer mais alegria através da arte. Não, eu acho que, assim, função de arte, a gente tem que falar, ela é muito ampla, né? Então, assim, no caso da galeria, do que eu tento apresentar aqui, para mim é muito interessante a gente falar sobre, como se diz, coisas que dão vazão para a gente abrir portas para a conversa, abrir portas para o novo, para o autoconhecimento, para o conhecimento do mundo de forma diferente. Ou seja, tem uma pessoa aqui na Inglaterra que vai fazer caminhadas para ver pássaros. Ele até comentou que no final da live, né, que eu fiz com ele, eu falei: ficou alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria de falar? A gente tem mais ou menos aí uns 5 minutos. Aí ele falou assim: uma coisa que a gente não falou, o quanto é importante para mim as caminhadas. E a gente falou sobre a caminhada, mas não por que era tão importante. Ele falou que assim, que ele gosta muito de observar os pássaros, né? Aqui é um hobby mesmo. As pessoas saem para fazer caminhada em florestas e tudo, e levam um binóculo, fica, eu já vi tal pássaro. E ele disse que quando ele começou a fazer essa prática, que ele era jovem, ele via pássaros que hoje ele não vê mais. Então, assim, ele tem uma consciência, assim, sabe, do meio ambiente que é filtrada no trabalho dele, que também tem essa preocupação com o ser humano, que ele falou, né? Nós somos parte do meio ambiente. Ou seja, quando ele vê a E que diversidade, também ajuda no processo criativo, né? ajuda. Então, assim, ele usa várias coisas. Eu acho que esse processo artístico, ele é uma coisa assim, muito individual e é uma coisa mutável, né? Porque o artista está em momentos diferentes. E claro, o que você está vivendo está influenciando o que você está criando. O momento que a gente está agora, de pandemia, e claro que influencia como a gente pensa, como a gente cria também, né? Sim. Então, no caso dele, eu acho assim, nessa peça que tem um nome até interessante, se chama Coro Grego, que eu não dei o título, né? Chama Coro Grego. Coro Grego é aquela ideia de falar junto no teatro, quando eles colocam as pessoas todas para falar em uma voz só, né? Então, essa ideia de falar em uma voz só é um grito das pessoas, tipo, chega, né? Chega de divisão. E nessa peça, ele fez ali um fluxo de consciência, que é um método utilizado para escrita criativa, né, para quem faz, quem vai ser escritor, que é simplesmente colocar no papel tudo que vem na cabeça sem eira nem beira. E depois você edita isso. Eu não sei se ele editou, se ele deixou alguma coisa fora, mas foi mais ou menos o processo dele para aquela peça ali, né? Uhum. E ali tá muita coisa. Ali ele está falando sobre a preocupação com as ideias de masculinismo, heterocentrismo, sexismo, xenofobia, privilégio branco, centricismo ocidental, racismo, preconceito cultural, e aí vai, né? E a gente tem assim, uma lista de coisas que ele falou ali que cobre muitas áreas sociais, que é uma preocupação, né? Que a gente vê que a divisão de pessoas, de cultura, né? Bom, eu vejo esse trabalho dele como um poema visual, né? Como uma forma de criar uma poesia. Você pode falar um pouco sobre poesia? Alguma coisa? Você tem alguma coisa que você poderia falar sobre a sua escrita? A minha escrita não é poética, né? Na verdade, a minha escrita é sempre, vamos assim dizer, eu tenho alguma técnica que eu passo. Voltou? Voltou. Tinha Fala, perdido? fala um pouco sobre você agora, fala um pouco sobre sua técnica,
qual linha de trabalho que você tenta, é, né? Você, como palestrante motivacional, acredito que os seus livros, eles têm, assim, quase o mesmo objetivo que o Peter no trabalho dele tem, que é mudar a consciência do outro, né? Para uma coisa Sim, positiva. sim, com certeza. A positividade faz uma transformação na nossa vida, né? Então, isso daí que eu tento passar também nos meus livros. Então, eu estudo a respeito de algo que eu estou usando na minha vida. E aí eu vejo que aquele conhecimento não pode parar ali. Ele tem que se espalhar mesmo para as outras pessoas. E aí o que me inspira a escrever. Mas geralmente ele usa a caminhada, eu uso o silêncio. Eu sempre tiro meu momento ali de silêncio todo dia de manhã, acordo 5 horas, fico ali pensando sozinha, quando tá todo mundo Sério? dormindo, Você acorda cinco para horas eu todo dia ter para meditar? isso Que todos os dias. legal, eu quero fazer isso. Aí é um momento muito bom, que é um momento exclusivamente nosso, né? Então, Aí como é que você faz? antes Você de senta em silêncio no local, você medita no chão? Como é que você... geralmente eu sento numa cadeira, porque eu ainda tô meio sonolenta, né? Se eu sentar no chão, então eu sento numa cadeira, na frente de uma janela, então eu vejo o sol nascendo, né? Porque é mais ou menos esse horário. E aí, enquanto eu medito, é muito bom mesmo. E aí vem a inspiração, ou às vezes não, às vezes eu só tenho consciência do que eu tô pensando mesmo, se tá positivo, se tá negativo, se eu tenho que mudar. E aí você faz alguma coisa para mudar a sua consciência? Quando você volta... Assim, Hum. se eu sinto que naquele dia eu tô meio desanimada, que eu tô meio negativa, ou por causa de um sonho, ou por causa de algum problema, eu sempre tenho minhas técnicas para melhorar. A técnica que mais funciona comigo é a técnica da gratidão. Então, começar a agradecer mesmo. Se tá difícil, então começa a escrever e aí começa a vir mesmo uma emoção, uma energia que transforma completamente o que eu tô pensando, se tá negativo, E né? quando você muda o seu pensamento, a forma que você está agindo, qual é o reflexo disso na sua vida? Vamos O assim. reflexo é automático, é durante o dia. Pode prestar atenção, se você levanta mal-humorado, estressado, ou mesmo muito cansado, e aí bate o dedinho do pé na cama e já começa xingando, parece que tudo dá errado, tudo desanda. Agora, se a gente já acorda bem, já acorda agradecendo, toma aquele café da manhã, agradece pela doação do alimento, né? De estar ali, de conseguir se doar para que você possa tomar o seu café, parece que tudo dá certo, as pessoas te tratam bem, os problemas parecem menores, fica tudo mais fácil mesmo. Parece que a E gente é já está automático. a gente tá tocando ali em metafísica já, né? Aquela É mais ou ideia. menos isso. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que o trabalho dele tem esse objetivo também, não só de mudar a consciência das pessoas. Imagina, você está andando na rua, aí vem um artista, né? E te dá uma impressão dessa. Tem muita gente que não sabe o que que é isso, sabe? Eu lembro que na exposição, essas duas galerias, que são aqui de Southampton, são duas daquelas cabines telefônicas inglesas, vermelhinhas e tal, que elas não são utilizadas, elas estão perto de uma parede medieval de pedra, que a cidade ela era cercada, né, como se diz, toda por pedras para proteger a cidade. E tem Uhum. essas duas cabines telefônicas que foram transformadas em galerias. E o Peter expôs lá, né? Várias pessoas expõem lá. E às vezes eles usam o espaço da cabine, às vezes eles usam outro espaço que o pessoal lá aluga para fazer exposição. Mas essa exposição dele estava na cabine, então as pessoas iam passando. Claro, eu sabia que ele ia estar lá, eu fui lá para vê-lo. Ele é conhecido, eu conheço ele através da universidade. Ele é um dos professores da universidade onde eu estudei. Então, ele estava lá doando. E tinha gente que pegava aquilo ali e não sabia nem o que que era, né? E assim, o valor de uma impressão, porque é um processo artístico que é caro, que precisa de tempo, de habilidades diferentes, tem ali uma contingência de erro, né? Porque às vezes você imprime, você faz tudo certinho e não sai direito, né? Não sai perfeito. E Uhum. aí? Então, assim, quando você vê aquele númerozinho ali, 27 de 400 e tal, porque ele fez grande, ele fez uma série grande, mas elas ficam mais valiosas
quando a tiragem é menor também. São coisas de valor. E as pessoas nem sabiam o que que era. Muita gente nem sabia o que que era. Mas a mensagem é o que importava para ele, né? Então, parte do trabalho é uma performance de atuar no meio social que ele vive, né? Que é a cidade que ele está por aqui, e aquelas pessoas que ele entrou em contato ali mudar o dia daquelas pessoas. E provavelmente aquelas pessoas vão mudar o dia de outra pessoa, né? Porque elas vão achar legal e tal. Eu Mas digo que a positividade é contagiante, né? Então, se você dá aquele bom dia lindo para uma pessoa, a pessoa vai ficar feliz e vai dar para outra pessoa também, né? Então, vai passando. eu quero ficar desse jeito, igual você. Eu não acordo muito assim com o pé esquerdo, não, sabe? Eu acordo bem, geralmente eu acordo cantando. Mas você até tocou num assunto aí, falou de sonho, né? Às vezes a gente acorda e não sabe o que está acontecendo, você falou de sonho. Eu já percebi isso também. Porque influencia, né? Não tem como não influenciar. Se for um sonho, um pesadelo, você vai acordar meio cansado, mal, sei lá, pensando, né? Qual o significado daquilo, né? Então, Uhum. realmente vai refletir. Mas a questão é, o pensamento, ele só vai desenvolver, virar sentimento, se você alimentar ele. Então, se tá negativo, muda o foco. É mudar o foco mesmo. Mudar o foco, né? E mudar o sentimento para. Então, assim, a gente está falando de física quântica quase, né? Dá uma explicada para você, para a gente, como é que você vê a física quântica nesse sentido. Ver se a gente está mais ou menos Então, alinhado. eu não sou especialista de física quântica, não. Já dei uma estudada, mas não sou especialista. Mas a parte que eu entendi é que eles focam muito de que nós criamos a nossa realidade, né? Então, se Uhum. a gente cria a nossa realidade, então a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. E segundo a física quântica, a gente cria a nossa realidade porque as coisas foram criadas a partir de uma consciência universal, inteligente, né, amorosa, e nós fazemos parte dessa consciência. Então a gente é parte do todo. Então, se a gente é parte, né, dessa consciência, a gente também é criador. E a gente é responsável por todos os nossos pensamentos. Inclusive, esses dias eu fiz até um vídeo falando de algumas indicações de livros. E tem um livro, Energia ao Quadrado, mostra muitas experiências práticas de como realmente a gente cria. Cada coisa que acontece na nossa vida é reflexo dos nossos pensamentos e sentimentos, né? Literalmente, né? Não é só uma maneira de falar, né? Então, todas aquelas experiências da física quântica, né? Que eles falam de dupla fenda, de tudo, é tudo para te mostrar que você tem o poder de criar a sua vida para melhor, Uma né? Que vez você eu. nasceu aqui para ser feliz. Isso é muito legal, porque assim, tudo que a gente tem em volta, a gente nasceu da ideia de alguém, né? E essa ideia é um design de alguém. E eu não lembro qual livro que eu li essa frase, mas isso me impactou na minha adolescência. E ao invés daquilo ter me dado, como se diz assim, ah, que legal, eu posso fazer muita coisa na vida, me deu assim uma preocupação que eu não ia conseguir fazer tudo que eu queria, que eu tinha vontade de fazer muita coisa, a pessoa, né, ansiosa, quer fazer um monte de coisa e tal. Mas a frase falava assim, que no cemitério é o local mais rico de sonhos. Aí eu falei assim, quer Sim. dizer, quantas pessoas morreram e levaram com elas os pensamentos e os sonhos e elas não colocaram no papel, não colocaram numa forma de arte, não escreveram, não fizeram nada com aquilo, né? E eu falo, meu Deus, que medo que eu fiquei. Mas sempre é tempo para mudar, né? Nunca é tarde. A gente Sim, pode mudar nem que for, assim, tá vendo que a vida tá muito ruim, tá na beira do abismo, vamos assim dizer, né? A gente ainda pode mudar para melhor. E a primeira coisa a se fazer é controlar os pensamentos, né? Que é eles controlar que os criam. pensamentos. E o sentimento, né? Então é por isso que eu acho que é interessante a gente, por exemplo, se deparar com um artista que quer criar introspecção, né? Porque o objetivo dele, imagina, você se depara com um texto desse. A primeira vez que eu li o texto, esse trabalho foi aqui, quando eu abri o material que ele me entregou, né? Aí eu fui lendo assim, fiquei, nossa, aqui vai dar muita polêmica, porque dá para falar de muita coisa. E aí eu fui digerindo o texto, conversando com ele, para entender a metodologia. Então eu entendi que isso aqui foi uma revolta, sabe? Nós todos estamos no mesmo barco.
que no final ele coloca ali, ele me explicou muito bem como é que é o processo dele, né? No final ele coloca ali, e o imperfeito, nós todos somos imperfeitos, ou de certa forma nós todos seremos um alien para o outro em algum momento, né? Então as divisões elas não funcionam porque é aquela coisa, elas são variáveis de momento histórico, momento que a gente está vivendo, de local que você está, né? Eu tenho essa experiência assim, na minha vida que quando eu venho para a Inglaterra, eu me torno uma pessoa de outro país, né? Então, assim, é muito rápido. Eu durmo no avião, quando eu acordo, eu sou de outra raça, eu sou de outra cultura, entende? É uma coisa assim que a gente não percebe mais, assim, que o mundo está meio globalizado, né? Ali no digital, mas é, que as divisões, elas já estão fora de Tem moda, né? sentido. Já estão fora de moda, não tem mais sentido de ser. O interessante é o Mas diferente, eu acho. é isso que a física quântica quer provar, né? Que todos nós somos um, porque subatomicamente todo mundo é átomo, né? Todo mundo vai parar no que eles dizem do vácuo quântico, né? Então realmente é uma coisa só. Não tem sentido nenhum separar. Isso. Não tem sentido nenhum. Pois é, e assim, a questão da poesia através da arte, esse trabalho que ele faz de é, selecionar frases de impacto que parecem inocentes e muitas vezes até engraçadas, tipo a do Alien, né? Que tá ali, deixa eu mostrar de novo, né? Para quem entrou agora, tem um trabalho dele aqui, ó, que tá falando aqui, ó, amando o alien, né? Amar o estrangeiro, o que é diferente, que não faz parte do que você julga, sei lá, o comum. Eu acho legal, porque são códigos assim que ele utiliza, bem códigos linguísticos, né? Eu acho, assim, que tem símbolos, tem metáforas, né? Porque como a gente sabe que não tem como você amar um alien que não existe, ou a gente não encontrou ainda, mas a gente sabe que isso ele está usando de simbologia e usando ali uma linguagem colorida que chama atenção, mas a frase é para fazer a gente pensar mesmo, né? Sobre o dia a dia, sobre as diferenças. Então, me fala mais sobre você também, Pri, porque eu sei que você tem um canal no YouTube e às vezes a gente aproveita agora para avisar para as pessoas que você está todos os dias postando coisa nova. Do que você fala? Então, eu falo sempre com foco na motivação. Então, eu falo muito de autoestima, autoconhecimento, e aí eu dou indicações das coisas que eu estou utilizando para que minha autoestima aumente, como, por exemplo, a leitura, às vezes outros vídeos, às vezes filmes, séries. Eu acho muito legal a parte do filme, porque eu comecei a falar de um filme, não era minha intenção trazer mais. Mas aí começaram as indicações e realmente dá pra gente aprender muito com o filme. E é uma maneira de se divertir junto, né? Então é muito legal a parte do filme. Legal. E a parte, os livros que você tem também, se você quiser falar um pouquinho sobre algum deles, alguma coisa relacionada a eles, porque tudo aqui vai, a gente está falando sobre, sobre a escrita também como uma forma artística, né? Então, o meu livro é esse daqui, que é o meu livro físico, só tenho esse, né? Eu tenho mais dois, a venda mais físico só tenho esse, O Poder do Magnetismo Pessoal. E esse é justamente aquele que eu falei, eu tive essa imagem das pessoas serem ouvidas, né, das pessoas felizes, porque realmente alguém estava dando atenção para elas. E quando a gente consegue, né, demonstrar empatia, como é fácil convencer as pessoas das nossas ideias. Claro, né, que isso tem que ser utilizado para o bem, né? Não para que elas façam qualquer coisa que a gente queira. Mas a gente primeiro dá para depois receber. Então, essa é a ideia aqui do meu livro. Fala muito sobre empatia. Aí os outros dois livros tá na versão só e-book, né? Nossa, tem tanto a ver com o trabalho do Peter, né? Porque até essa coisa da generosidade de doar um trabalho dele, né? Fazer uma performance e uma exposição onde o trabalho é para ser dado para as pessoas, né? É, é muito legal, porque ele gera toda ali uma energia em volta dele muito positiva,
muito positivo. Acho legal isso que Sim. você falou, que o seu livro é baseado nisso. Inclusive, existe um estudo sobre inteligência humana e o aprendizado que, que eles descobriram, por exemplo, que crianças que têm bastante apoio emocional dos pais geram uma possibilidade de ter um QI maior, sabe? Então, aquela questão de amor desde pequeno e né, sentimento de segurança. Então, tem a ver também com o que você está falando, eu acho. Sim, Criar. com certeza. O ideal seria que nós dessemos desde para o bebê desde pequenininho, né? Infelizmente tem muita coisa no mundo que acaba impedindo isso. Mas isso realmente faz a pessoa evoluir, faz a pessoa tratar as outras pessoas da mesma maneira que ele é tratado, né? Até na amamentação, né? A ligação olho no olho, né? Com o bebê, assim, é uma coisa muito linda e aumenta até 4 pontos percentuais a inteligência, o QI do bebê. Ah, é? Ah, essa eu não sabia. É muito É. legal. Porque esse estudo ele é interessante, que eles foram observar, assim, por exemplo, que o QI médio daqui da Inglaterra, a gente fala que o QI médio é 100, né? E, assim, países mais desenvolvidos, como o Japão, a média deles está a 113. E por que é 113? Eles foram ver por que é 113. Tem tudo a ver com a criação. O cérebro, o desenvolvimento cerebral é o mesmo. Infelizmente, o Brasil está abaixo da média. Mas é tudo a ver com o sistema educacional, que tem a ver muito com a criação em casa, com o apoio e com a educação de fazer o estudante ter a capacidade de se desenvolver sozinho, ter aquela cultura de querer saber, de querer ler, de querer investigar, de querer pesquisar, sozinho, ser um pouco autodidata, sabe? E a leitura tem muito a ver com isso também, né? Tem, que a leitura faz você viajar, né? Então Ah, faz você conhecer outras culturas, faz conhecer aliens, faz conhecer de tudo, de para tudo. realmente aumentar suas infinitas possibilidades e assim trazer mais inteligência, trazer mais criatividade, trazer mais de tudo. O Rob, né? O Robson até comentou aqui, falou assim, será que não existem aliens? Eu acho que existe, sim, sabe? Não estou dizendo assim, a minha opinião não interfere com geralmente a discussão que eu tento levar aqui, eu tento ficar um pouco neutro. Mas a ideia, assim, de alien para ele é tudo que é de fora de você, né? Tudo que é aquilo, a cultura que é diferente, aquilo que você julga que é uma coisa extraordinária que não deveria existir, que não deveria ser daquele jeito, Que é que a fora da gente caixinha, né? que é fora da caixinha, que a gente impõe julgamento. E o pior é que quando a gente vê essa questão de julgar o próximo, julgar o outro, julgar a cultura, o negócio não tem fim, né? Porque as variáveis são muitas. E é isso que está ali naquela, posso até falar, naquela diarreia verbal, né? Aquela explosão de emoção ali, que ele resolveu colocar tudo no papel, né? Quem é que dita as regras, né? Quem foi que disse que é assim o assado? Mas vamos voltar a falar sobre mensagens positivas, porque eu acho que isso realmente a gente pode colocar tudo dentro de sabe, de um ponto mais importante do trabalho dele e do seu, é motivar o próximo mesmo, né? Então, assim, além dos métodos que você utiliza, o que mais você usa para se motivar e motivar o outro? Então, a que eu mais uso é a gratidão, mas eu uso também a música, eu uso também a leitura. Inclusive, eu tenho frases aqui em quadrinho, não sei se dá para ver um quadrinho ali atrás, tá falando sobre a gratidão. Ah, pega Então, lá e mostra tá pra bem gente. pequenininho. Ah, Ah, tá. então peraí. Porque eu acho que seria para quem está ficando aqui, né? Eu estava falando aqui, Pri, que eu acho que para ter uma peça do Peter, um trabalho do Peter na parede, dizendo, imagine melhor, né? Imagine better. Toda vez que você olhar ali, se você se pegar num pensamento negativo, você muda, tenta mudar na hora. E, em consequência, tenta mudar o sentimento, né? Sim, então eu tenho esse aqui que está falando da gratidão, e eu tenho um outro na cozinha que é bem aquela pergunta: o que que eu estou criando agora?
Então, se eu estou negativa, o que que eu estou criando para minha vida, né? Não vai ser nada de bom. E aí me lembra, olha, muda de pensamento agora. Então, para mim, assim, é um choque de realidade. E aí é uma coisa muito boa que realmente me motiva. Mas eu também brinco com o gatinho, brinco com as crianças, beber água, às vezes eu também faço caminhada. Então, todas essas coisas em contato com a natureza e tudo que tem contato assim com o silêncio também, isso já me traz de volta a positividade e me traz de volta a essa essência mesmo de coisas boas. Porque Eu coisas quero ficar boas. bem assim, como a gente fala, né? Como eu falo com você, vendo boto rosa em tudo. Olha, quero ficar desse jeito, bem positivo, sabe? Ai, ai, mas eu vou tomar esses exemplos que você está dando aí para ver se eu consigo colocar a parte, né, da minha rotina, né? Voltar a meditar e voltar a tomar tempo para ir à natureza. A gente está com 45 minutos, viu? Eu não Tá. sei quanto tempo estão sendo as lives de hoje. Não, acho que é só uma hora, né? Acho que ainda continua uma hora. Tá. Então, você mostrou a frase aí, eu vamos ver de novo a frase que você tem aí. A frase é agradecer é a arte de atrair coisas boas. Então Agradecer. tá bem congruente com a gratidão, né? Essa daqui. É, é muito bom. Mas tem coisas até que eu mesma escrevo em algum papel, não tenho quadrinho, mas eu mesma escrevo, porque realmente essas frases faz a gente voltar para nossa essência, né? Você tinha citado, né, que essencialmente provavelmente a gente é ruim, né? Na física quântica a gente aprende o contrário. Essencialmente a gente é bom, a gente é perfeito, a gente é Eu falei amor. isso? Essencialmente a gente é Ah, eu ruim? entendi então. Eu entendi então, Eu acho que eu errado. não falei isso, não. Não, eu acho que não foi isso que eu quis dizer. Bom, vai lá, continua. Ah, então me desculpa, eu talvez tenha entendido errado. Mas assim, tem pessoas que infelizmente pensam, né, que a gente é ruim, que a gente é pecador, que a gente só tem coisas ruins na mente e tem que fazer um grande esforço para ir para a positividade. É o contrário, a gente essencialmente é amor, a gente é luz, né? Hum, Se é átomo, a gente não é de fóton, fóton é luz, né? Então, eu vou essencialmente a espirrar. gente é luz. Desculpa, gente, espirrar no meio Saúde! da live. Eu sou bem alérgico, Saúde! eu tô sofrendo um pouquinho de alergia, então é por isso que tá assim um pouco. Mas vai lá, vamos falar. E realmente, não, eu acho que a gente tem que lembrar que se você acredita no ser, né, maior, acredita em Deus, eu ri porque alguém botou saúde aí. A gente tem que lembrar que ele nos fez a imagem dele. E ele nos permite essa ligação com o universo através, né, da gente também. Então, eu acho sim que tem gente que infelizmente não leva isso muito pro lado bom, não utiliza, né, o lado bom, mas eu acho que quando a gente pensa em coisas ruins, eu acho que é uma coisa natural do ser humano também, né? Igual você falou, acordar e bater o cantinho do dedo, que dói pra caramba, e aquilo ali, e tentar focar numa coisa boa, pra deixar aquilo ali passar e não estragar o resto do seu dia. Mas outro dia eu também estava estudando a mais a fundo sobre a gratidão e o poder da gratidão é tão grande que se a gente soubesse, a gente agradeceria principalmente pelas coisas ruins. Porque as coisas ruins estão te mostrando, olha, tem alguma coisa errada, tem algum pensamento negativo. E aí dá tempo a gente mudar aquilo, né? Dá consciência para a gente fazer essa mudança. Se a gente não tivesse esse conhecimento, ia continuar negativo. Ah, Deu que para ouvir? Acho que legal. falhou, né? Né, deu uma cortada, mas acho que a gente pegou a maioria disso, dizendo, é, você estava falando sobre a gente manter a consciência de que também há alguma coisa que é difícil ou desafiadora na vida, é para te mostrar também um caminho, né? Ou seja, um aprendizado também. Exatamente. Com certeza. Mostrar que você está no caminho errado, mas que pode mudar para o caminho certo. Então, assim, outra coisa que a gente pode falar, se você quiser falar especificamente a respeito de alguma das obras do Peter, né? Se o que te faz sentir, ou eu acho interessante saber o seu ponto de vista como escritora,
de alguma das obras. Eu gosto muito dessa daqui, a que mais me toca é essa daqui, sabe? Que eu acho que a generosidade dela de ter sido doada para as pessoas, né? E está dizendo aí, imagine melhor, é por isso que eu até coloquei o título dela. E eu acho assim que realmente criar um pouco de atenção para como a gente se sente, mas tem alguma outra que você gosta, ou visualmente, ou pelo que está escrito? O que eu gostei mais visualmente foi aquela que fala do Holocausto, porque mostra a natureza, né? Essa daqui. E não, é uma outra que tem bastante Ah, tela branca. bastante tela branca. Então eu tô achando que você está falando da pintura aqui. É a primeira, essa. É, Essa foi a que mais me tocou porque lembra a natureza, né? Aí lembra as árvores, as flores, e eu tô numa situação assim de gratidão tão profunda. Quando eu vejo flores, eu vejo plantas, eu choro. ah, é? Então por isso me tocou. É. Olha que legal. É, você é bem positiva mesmo, né? Isso é muito legal. Tem uma mensagem bem positiva aí. Gente, olha, dá uma olhada no canal da Priscila no YouTube. Como é que chama o seu canal no YouTube, Pri? Priscila Brecin de Programa Sucesso. Porque tem muita coisa legal lá. E todo dia tem vídeo novo. Pois é, Pri. O que mais que a gente pode falar? Tem alguém aí que gostaria de fazer alguma pergunta sobre o trabalho? Aproveita, escreve aí que agora dá pra gente ler, que deu uma, né, uma acalmada aqui. E, Priscila, pode falar sobre o que você quiser, sobre escrever, como é que você, os seus métodos para criar. Então, o meu método de criar é aquele que eu falei, né? Eu sempre utilizo o silêncio porque é um momento que não está entrando informação de fora. Então, é um momento que eu consigo realmente captar a minha essência, ver o que está passando ali na minha cabeça com respeito àquele foco, né? Aquele objetivo, aquele livro individual. E eu sempre começo com uma imagem. Na hora que eu sento e pensar, eu quero isso, quero que traga isso. Legal. Travou? Não, não travou não, deu para ouvir direitinho. Olha, super bacana, viu? Muito legal mesmo. Eu acho que assim, a gente cobriu quase tudo que a gente pensou em falar, né? É, se ficou alguma coisa assim que não ficou muito clara sobre o processo de trabalho do Peter, ele realmente tem, como se diz, várias influências que vão ali para o trabalho dele, pode ser através de uma caminhada, pode ser uma frase que ele escutou que criou um impacto, aí ele vai e escreve a frase positiva, né? Então, assim, por exemplo, se alguém estava tendo muita coisa é, nos jornais aí sobre a votação, sobre pessoas, deu uma polêmica muito grande aqui, né? Há uns 2 anos atrás. Então, ele pegava algumas dessas palavras e mudava, né? Então, fazia uma coisa positiva para a pessoa ter um trabalho dele em casa e manter aquela ideia de que às vezes a gente tem que mudar a forma de pensar e continuar apreciando a natureza, apreciando o outro, apreciando o diferente, o alien. Eu só queria falar uma coisinha sobre o julgamento, né? Por Pode que que a falar. gente não deve julgar? Quando a gente julga, a gente está se concentrando no negativo, no defeito que a gente acha que aquela pessoa tem. Então, o que que a gente vai trazer para a nossa vida? A parte negativa. Então, se a gente se concentra só na gente, no que a gente pode fazer do melhor, o que que a gente pode oferecer para o outro de bom, e às vezes é só um sorriso, às vezes é só o silêncio, né? Ou simplesmente ignorar, né? Melhor ignorar do que falar mal, do que se concentrar ali numa coisa ruim. Nossa, você falou também é outro ponto, né, de física quântica que se diz, você naquilo que você concentra cresce, não é? Você coloca o seu foco, Exatamente. aquilo cresce. Quem me ensinou isso foi a Glória Urizar, que ela faz bastante lives sobre bem-estar, né, viver bem. E é uma coisa assim que eu não pensava, né? Então, assim, você está com um problema, está querendo resolver aquele problema, você foca só naquele problema, não no problema. E às vezes aquilo não é o momento de você focar no problema, às vezes você tem que focar em outra coisa para que a resolução disso venha de outra forma, né? E eu achei legal o que você falou, viu? Nossa, muito importante mesmo. Muito importante. É.
Na questão do problema, o certo seria a gente focar na solução, mas se a gente não consegue, a gente só tira o foco do problema, que a solução vem também. De qualquer forma, tira o foco do negativo. Muda, né? Muda para poder mudar o sentimento para que as coisas comecem a acontecer. Eu acho que até por isso que oração, né? Você entrar em oração, entrar em meditação, entrar em contemplação, é também uma forma de gerar uma energia diferente na sua vida, né? E mudar aquele foco também. Sim, com certeza. Tá se concentrando em uma coisa específica, né? Mesmo que você esteja pedindo, né? Porque também se diz na lei da atração que a gente não deve pedir, a gente só deve agradecer, mas a gente está focando naquilo que a gente quer. Então, é muito válido. É, olha, o pessoal está comentando bastante aqui, tá vendo? O Robson concorda com você, Pri, a Karina falou geral. O julgamento não serve para ninguém realmente, né? E é um hábito humano, a gente faz sem pensar, gente, né? Hi, Carrie, É. a amiga entrou. Então, a gente tem que se abster mesmo não passar julgamento para as pessoas, né? E para a vida, né? Eu É. acho. E um treinamento mesmo eterno, eu acho, humano, se Falta melhor. 5 minutos. Se você quiser finalizar, falar alguma coisa importante. Tá, eu vou dar um oi para as pessoas que estão aqui da Inglaterra, né? Que eu já tentei avisar ao máximo, eu ainda estou tentando resolver esse negócio da língua. Se eu continuo falando em português aqui ou se eu mudo português lá para o meu canal pessoal, mas por enquanto está funcionando. Vamos ver como é que a gente faz, né? Daqui para frente. So, hi everyone that came here from the UK, thank you very much. I am doing interviews in English and Portuguese. Tonight was in Portuguese, but very soon we have another one in English for you all. Então, gente, olha, obrigado. Priscila, muito, muito obrigado, viu? Agora a próxima você vai no meu canal. Combinado, combinado. Vou estar lá no seu canal. O dia que você quiser, você me avisa e a gente combina tudo direitinho. Então eu queria agradecer a você, ao convite. Eu fiquei muito feliz e agradecer de ter conhecido esse artista que também tem uma visão linda, maravilhosa das coisas e agradecer todo mundo que está aqui. Ele é tão generoso que tem gente que entrou em contato comigo para contar histórias, por exemplo, tem artistas que estavam sem materiais de pintura. Ele pegou, foi lá no estúdio dele, que ele tem um estúdio super legal numa torre, foi lá, pegou telas e doou pro artista. E o artista falou assim, ele fez isso por mim quando eu precisei. Então, assim, são histórias que a gente fica sabendo por outros, que ele não fala nada, né? Então, assim, é muito dócil, ele é um amor de pessoa. Realmente, vale a pena conhecer o trabalho dele Sim, e com ele também, né? certeza. Tem um website, tem só buscar Peter Driver Studio, você vê que é Peter Driver Studio, você vê no Instagram, e tem os trabalhos dele no website também, super legal. Então, gente, obrigado, tá? Foi um papo super legal. Valeu quem veio, eu fico muito agradecido mesmo. E, ó, vai ficar gravado no IGTV pra gente ver depois também. Beijo para todo mundo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.